Eu fiz duas coisas muito diferentes e até contraintuitivas para passar de primeira no concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo, e olha que eu só comecei a estudar depois que saiu o edital. E por causa dessas duas coisas simples que eu fiz, eu fui aprovado e nomeado nesse concurso. A primeira ação e mais importante que eu fiz foi fazer a última prova do concurso. Depois disso, o meu medo acabou. Já conheci muito bem o meu inimigo ali. E isso é algo que quase ninguém faz, tá? Todo mundo foge disso no começo. Depois disso, eu ainda centralizei meus estudos em questões de provas parecidas e fazia provas com simulados no máximo a cada mês. Ali eu descobri quais eram meus principais pontos fracos e eu sabia que, para passar de primeira, eu precisaria pagar o preço de enfrentar de frente os meus erros. A segunda atitude que eu tomei foi cortar pela raiz tudo que eu via de desperdício. Eu comprei uma apostila dessas de banca mesmo, sabe? E eu percebi, como eu tinha feito a prova anterior, que tinha um monte de enchição de linguiça nela. Aí eu cortei tudo, arranquei até folha da apostila para você ter uma ideia. Além disso, eu eliminei tempo de estudo que estava desperdiçando nas matérias em que eu já tinha uma nota melhor. Assim eu passei de primeira. Eu estudei o máximo que eu pude nesses 3 meses, eu estudei muito mesmo, ó, sem frescura nenhuma, e olha que eu nunca tinha visto a Constituição na minha vida. Além de ter estudado a vida inteira em escola pública, né? E, consequentemente, com isso, eu tinha uma base muito fraca. Por causa disso, eu sempre falo, você pode passar no concurso, cara, independentemente de suas condições, do seu histórico escolar, da sua base escolar, você pode. Se eu conseguir, você também consegue. E esse, inclusive, foi só o meu começo, viu? Quando me nomearam nesse concurso, eu nem tomei posse nele, porque eu continuei firme e já tinha passado em concursos até melhores. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Gustavo Nogueira de Sá. Eu fui aprovado nesse primeiro concurso e em mais 9 concursos concorridíssimos sem nunca fazer cursinho, e eu tô aqui para te ajudar a tomar a melhor decisão. Então, se você quer passar de primeira nesse concurso, continue comigo aqui que eu vou te explicar o passo a passo para você conseguir fazer o mesmo. Esse concurso do Ministério Público de São Paulo para oficial de promotoria está muito próximo, já está autorizado e você não tem tempo a perder. Você precisa estudar menos e melhor a partir de hoje. Você precisa também entender que dá tempo sim de passar começando agora, se você entender como esse jogo do concurso funciona e se jogar no processo. Eu acho muito importante até começar com uma prova próxima, pois isso te ajuda muito no começo, viu? A urgência te ajuda. E você que viu o vídeo desde o começo, sabe que o primeiro passo é fazer a última prova, o quanto antes. E eu ainda vou te dar mais um requisinho prático aqui, ó. O Ministério Público de São Paulo tem um irmão gêmeo, que é o concurso do TJ de São Paulo. As provas são muito parecidas e o TJ de São Paulo acabou de acontecer. Então faça também a última prova do TJ de São Paulo, porque ela vai te mostrar a evolução da VUNESP e do estilo de cobrança atual. Agora eu vou te contar o que aconteceu comigo quando eu fiz esse desafio e como eu usei isso para personalizar os meus estudos. Eu tinha feito essa última prova, eu tinha esse grande simulado e tinha percebido meus pontos fortes. Quais eram os meus pontos fortes? As matérias básicas, português, matemática, raciocínio lógico matemático, atualidades, porque, de acordo com o meu contexto, e aí você sempre tem que se contextualizar, eu estava estudando já há um tempo para vestibular. Inclusive eu tinha feito o vestibular da VUNESP, então eu já estava meio que acostumado com aquela linguagem, com aquele tipo de cobrança, eu já tinha evoluído naquelas matérias. Fazendo o último simulado eu percebi que, cara, eu poderia já ir muito bem naquelas matérias, apenas fazendo um treino com questões, por exemplo. Já nas matérias de direito, eu era uma draga, eu nunca tinha visto a Constituição na minha vida, eu nunca tinha visto uma legislação na minha vida, eu não sabia absolutamente nada. Então esse era o meu grande ponto fraco. E aí eu tive que enfrentar um dilema. O cursinho tradicional me mostrava ali que eu precisava, sei lá, jogar 70% do meu tempo nas matérias básicas e apenas 30% do meu esforço ali nas matérias específicas, na parte de direito, seria mais ou menos isso. Só que para mim não fazia sentido. Eu precisava evoluir o quanto antes. Sabe o que eu fiz? Eu praticamente abandonei as matérias básicas. Sim, eu abandonei praticamente 70% do potencial da prova para focar quase que exclusivamente na matéria específica, na parte de direito, porque era ali que eu poderia evoluir, ali seria o meu diferencial. Então nesses 3 meses eu joguei praticamente o meu tempo inteiro de estudo na parte de lei seca, de legislação que eu já tinha entendido que era o perfil dessa prova. E um detalhe, cara, eu abri mão sim das matérias básicas, mas sabe o que eu fazia? No meu domingo, em que eu tinha ali um tempo extra para jogar nos meus estudos, eu estudava sim as matérias básicas, mas só por questões e com a engenharia reversa,
que foi o que me salvou, foi o que fez eu evoluir naquela época rapidamente no vestibular e foi a técnica que eu usei sempre no concurso público, porque nessas matérias tem muita teoria e milhares de questões para você estudar. Então eu estudava só por questões e eu recomendo que você faça o mesmo. E depois de me organizar, de ter esse cronograma totalmente personalizado, eu fui procurar um material para estudar. Como eu tinha feito a última prova e achei uns comentários sobre a parte de direito, eu vi que daria para resolver todas as questões só com o texto da lei, sem explicações e teorias. Naquele momento, eu não tinha como pagar um cursinho, tá? Eu estava muito quebrado mesmo. E eu só consegui comprar uma apostila dessas de banca que você já deve ter visto por aí, certo? E sorte a minha que eu fui comparar o texto dela com a lei atualizada na internet, porque ela estava muito desatualizada. Eu tive que arrumar tudo na mão, deu um trabalho desgraçado, mas valeu a pena, tá? Eu ainda percebi que eles enchiam linguiça demais, cara, no material. Tinha um monte de conceito teórico que eu nem entendia naquele momento e que pela prova que eu já tinha feito, a prova real do concurso, não cairia, sabe? E aí o que eu fiz? A coisa mais lógica, que é o que eu recomendo para você. Eu arranquei um monte de página com teoria. Naquelas páginas que não tinha como arrancar, porque tinha a lei junto, eu risquei tudo. Qualquer conteúdo maior do que 400 páginas para esse concurso de oficial de promotoria do Ministério Público de São Paulo, se mantiverem o padrão do último edital, tem muito desperdício. Presta atenção nisso. Está fora do edital e fora do perfil de prova. E eu sei disso porque eu montei o material enxuto desse concurso que nós temos, tá bom? O meu foco era total naquilo que era provável de cair. Simples assim. E aí eu dividi o meu tempo de estudo na parte de legislação meio a meio. Isso daqui é muito importante. Mais um hack para você, ó. Metade do tempo com questões e metade do tempo com leitura, fazendo marcações e rápidas anotações do meu material. E o seguinte, claro que você vai ter que fazer algumas anotações, porque normalmente isso aconteceu comigo, você começa a ler a legislação, existem alguns termos que você nem entende, então você tem que ter curiosidade, você tem que pesquisar e entender aquele significado da palavra. Fazendo isso, você começa a compreender a legislação, certo? Sem aprofundamentos teóricos. Você não precisa se aprofundar na doutrina nesse tipo de concurso, tá bom? Videoaula, então, cara, eu nem passava perto. Eu não tinha tempo a perder. Isso mesmo, ó. Mais uma ação contra-intuitiva que eu fiz aqui. A maioria das pessoas só querem fazer questões depois que dominam o conteúdo. Depois de ver centenas de videoaulas. Depois de ler um PDF gigantesco, sem fim. Eu queria mesmo era errar para aprender no processo, principalmente com questões reais de provas anteriores. Nas questões, eu sempre fazia engenharia reversa, que eu ensino aqui no canal e, claro, também nos cursos da aprovação ágil. Esse foi um dos grandes atalhos em todo o meu estudo. Você tem que entender o poder, a magia da engenharia reversa. Nas matérias em que eu não encontrava questões, naquelas leis bem específicas que sempre cobram, né, em determinados concursos como esse do Ministério Público, eu fazia o simples que funciona. Estudo ativo, com curiosidade, buscando entender os conceitos e muita repetição. Nesses 3 meses, estudando sozinho e do meu jeitinho, um jeitinho muito estranho, mas muito efetivo, eu passei na frente de milhares de concorrentes que ficaram anos no cursinho perfeito. Eu lembro que a minha nota chegou a 87% do total dessa prova. E eu nem confiava que iria tão bem assim, viu? Mas eu fui, cara. E o mais importante não foi essa aprovação, foi o aprendizado, a confiança que eu poderia conseguir um cargo concursado se eu me dedicasse da forma correta. E no dia seguinte dessa prova, inclusive, eu continuei estudando para outros concursos melhores. Aí eu passei em um de prefeitura, passei no TJ de São Paulo para oficial de justiça, que é muito concorrido dentro das vagas, aqui para Mogi das Cruzes, que é mais concorrido normalmente também. Passei ainda para técnico de TRT, passei até na ABIN, cara, em um monte de concurso de analista de TRT. Inclusive, de primeira também nesse concurso de analista, que é um concurso de nível superior, que hoje tem um salário inicial de R$ 13.365. Eu consegui, se eu conseguir, você consegue também. Eu me lembro até de algo engraçado dessa nomeação, cara. Quando eu fui nomeado no MP, eu já era técnico do TRT e não morava mais com os meus pais. Chegou um telegrama na casa do meu pai e ele ficou desesperado. Ele pensou que eu tinha, sei lá, entrado em alguma organização criminosa, que era uma intimação do MP, que eu tinha feito algo errado e tal. Ficou desesperado mesmo. Mas era só um telegrama com a convocação para eu apresentar meus documentos. E aí, claro, acalmei o velho e falei, calma, é só mais um concurso que eu passei, ó. E nos outros 9 concursos que eu passei, eu sempre usei a mesma lógica e com resultados muito mais rápidos que a média.
lembre-se aqui do que eu vou falar para você. Às vezes você nem acredita em si mesmo, mas eu acredito, porque eu me vejo em você. Eu tenho certeza que você pode. Se eu conseguir, você consegue. Ainda mais sabendo agora o caminho das pedras que eu percorri, que você pode percorrer, certo? Você vai ter muito mais facilidade do que eu tive se aplicar tudo isso desde já. Afinal, ó, esse é o propósito do canal e de todo o nosso trabalho aqui, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida e, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho. Eu prometo ajudar você muito mais. E se você quiser mais conteúdos sobre esse concurso, manda mensagem aqui, ó, e faz o seguinte. Na tela final está aparecendo um vídeo para você aqui com o plano de estudos completo para esse concurso, inclusive com o cronograma. Você pode baixar o cronograma e se você clicar no link da descrição, você baixa esse cronograma gratuitamente. Um abraço e a gente se vê em breve.